E a geração mimizenta, como lidar? A geração mimizenta está deturpando muitas áreas profissionais e aqui nós vamos falar sobre a área comercial. Como lidar com o time mimizento na área de vendas. Sobre isso que nós vamos falar aqui, assunto de gestora para gestora, potencializar aí a sua liderança. Antes da gente entrar, clica no joinha. Se você ainda não está inscrita neste canal, se inscreva porque hoje o assunto é tiro, porrada e bomba. Vamos lá. Eu recebo muitas mensagens de pedido de ajuda para lidar com o time mimizento. E também é um assunto que hoje em dia está em qualquer lugar, é uma vertente que é falada em vários lugares, em vários aspectos. Engana-se aquele que fala que o time mimizento é a nova geração de jovens e adolescentes. E eu, neste vídeo, quero atestar que não é só jovens, crianças, adolescentes que estão sendo inclusas nessa questão do time mimizento. Sabe por quê? Porque eu mentoro empresas do Brasil todo, junto com a minha sócia Adriana pela Fênix, e nós nos deparamos com pessoas, com profissionais de 40, 45 anos, 50 anos que são adultos que nunca cresceram, que têm comportamentos e atitudes de mimizentos. E hoje nós vamos falar aqui, eu quero trazer para você algumas descrições e raízes desses comportamentos que vêm afetando aí a produtividade de muitas empresas. Quando a gente fala de pessoas mimizentas, nós precisamos primeiramente entender, tá? Antes de mais nada, eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, ok? Eu sou mentora de vendas de liderança e há mais de 10 anos eu estudo inteligência emocional e venho lidando dentro das empresas com esse tipo de comportamento, com esse tipo de postura que vem de times, que vem de muitas outras áreas. Então, não sou terapeuta, tá? Já deixar bem claro aqui que não sou psicóloga. Eu estudo comportamento humano, estudo muito temperamento, personalidade. E não é só estudo, é a aplicação do dia a dia, a vivência que nós temos dentro das empresas, onde nós analisamos comportamentos diariamente para medir posicionamento, para medir profissionalismo e uma série de outras coisas que nós medimos dentro das empresas, certo? Qual que é a grande questão aqui para a gente começar a entender o que é esse comportamento mimizento? Vamos mergulhar nesse assunto e entender que esse comportamento mimizento ele é uma forma pejorativa de relatar alguns comportamentos e algumas atitudes que a gente vem identificando em uma pessoa ou um indivíduo, que é muita falta de compromisso, falta de disciplina, falta de honraria à liderança, desculpas, justificativas, fraqueza emocional ao lidar com algumas frustrações e alguns desafios no dia a dia profissional. É claro que esse comportamento, tá? Esse comportamento, ele é um padrão de comportamento e não acontece somente dentro da empresa. Esse é um comportamento padrão que o indivíduo carrega da sua vida profissional e tem um reflexo dentro da empresa, dentro da sua área profissional. Claro que o indivíduo, quando você percebe ele nas outras áreas da sua vida, em outros aspectos, em outros papéis da vida, você vai perceber esse padrão no relacionamento conjugal, você vai perceber esse padrão de comportamento com amizades, em todas as áreas da vida. O ser humano, o indivíduo, ele tem as reações comportamentais não é apenas em um local, e sim em vários papéis, em várias áreas, tá? Quando nós falamos de uma pessoa mimizenta, nós percebemos algumas atitudes. E por que eu quero falar sobre esse assunto como mentora de líderes? Porque muitas pessoas que são gestores, diretores, têm dificuldade de lidar com essa situação, até se sentindo culpadas, por muitas vezes acabar sendo um pouco mais incisivo, um pouco mais posicionado com esse tipo de postura mimizenta que vem aí do profissional, do indivíduo contratado. Vejo até muitas mulheres, principalmente as mulheres, com dó, com excesso de compaixão por esse comportamento e acaba aqui deturpando e reforçando esse comportamento mimizento, tá? Então eu quero tratar isso aqui com você para que você tenha uma visão estratégica de gestão de pessoas ao lidar, ao se deparar com determinada situação.
Aqui eu vou trazer para você alguns exemplos que acontecem dentro das empresas que eu e a Adriana, minha sócia, mentoramos. Também vou trazer exemplos de mentorias individuais e exemplos de fora das mentorias para você fazer um paralelo desses comportamentos e entender como essas pessoas que têm esses comportamentos prejudicam processos, prejudicam o faturamento, sim, prejudica faturamento, prejudica aí muitas outras questões de produtividade, relacionamentos, trazendo até um relacionamento tóxico para dentro da empresa, tá? E a liderança precisa olhar isso com mais, com um olhar mais atento, porque são comportamentos que sim podem deturpar toda uma área. Existem alguns gestores que falam assim para mim, Miriam, não me importa se essa pessoa é mimizenta ou se esse comportamento mimizenta deturpa a área comercial. É importante que ele faça a venda. Se você pensa dessa forma, você está errado, tá? Nós estamos lidando com seres humanos. E se você tem 10 pessoas numa área com 3 pessoas que são bastante mimizentas, essas 3 pessoas podem toxicar todo o ambiente de trabalho, prejudicando a visão, prejudicando a cultura da empresa dentro daquela área. E eu vou dizer o porquê, tá? O que é um comportamento mimizento? Quando você tem uma pessoa, um indivíduo da sua empresa, dentro da sua empresa que não consegue se comprometer, ou ele se compromete e não entrega, chega atrasado. Lógico que hoje em dia muitas pessoas elas pensam em entrega de resultado, não entrega em bater ponto, não se preocupa em bater ponto. Tem diretor de empresa que fala: não me preocupo se aquela pessoa bate ponto das 8 às 18, eu quero que ela me entregue resultado. Porém, nem todas as pessoas têm nível mental de autogerenciamento para não chegar no horário determinado e mesmo assim entregar um resultado, ok? Até porque resultado, para ser entregue resultado, precisa cumprir um processo que gere resultado. Então, vamos falar de vendas, por exemplo. Das 8 às 18 é uma forma engessada de pensar. É uma forma engessada de pensar. Mas nem todo vendedor consegue bater a tua meta chegando atrasado e nem consegue bater a meta das 8 às 18 no dia, na semana. Então, é um paralelo que precisa ser pensado. Então, primeira questão, o indivíduo está no seu time, ele tem autogerenciamento suficiente para entregar um resultado, às vezes nem pisando na empresa. Quando eu era gestora nacional de vendas, eu era gestora híbrida, o home office. Eu entregava muito mais resultado na minha gestão estando em home office do que dentro da empresa, porque dentro da empresa eu era muito mais interrompida e a minha mente poderia devagar com todas as questões ao redor e eu não conseguia focar tanto. E também, dentro dos meus colegas de trabalho, existiam gestores que não conseguiam trabalhar home office, então você precisa estudar o que realmente é o comportamento do indivíduo e se você tem pessoas que podem entregar um resultado muito mais produtivo, muito mais eficiente, ou em home ou dentro da empresa. Então você precisa estudar e analisar. Eu tenho uma empresária, na verdade, uma empresa, e a dona dessa empresa, no Covid, precisou colocar todas as pessoas em home office. O primeiro ano foi muito produtivo, a partir do segundo ano começou a decair a produtividade e precisou trazer o time novamente. Quando trouxe o time novamente, a produtividade, a qualidade dos serviços melhoraram bastante. Então, precisa ser analisado caso a caso, tá? Então, quando a gente fala de um time mimizento, vamos definir aqui alguns comportamentos para você que está aí me ouvindo entender se o seu indivíduo, abaixo da sua liderança, tem um comportamento vitimista, do mimizento, ou se realmente a pessoa tem dificuldade em relação a alguns processos. Você precisa discernir bem um ou outro para não tomar atitudes erradas e não ser conivente, negligente com essa situação. Pessoas que têm um comportamento mimizento, tá? Normalmente são as pessoas que não assumem responsabilidades pelas suas falhas, sempre terceiriza a sua falha, diz que é culpa do outro, terceiriza o outro. Sabe aquele comportamento do irmão culpando o outro irmão? Ah, foi culpa dele, ele que não para de me encher o saco. Se não fosse culpa dele, não tinha acontecido isso, sabe? Normalmente, as pessoas que têm um comportamento mimizento têm muita dificuldade de assumir disciplinaridade, ou seja, é, eles sabem que se ele assumir um determinado compromisso, todos os dias, no mesmo horário, terá que ser disciplinado em fazer aquela execução, então ele se exime dessa responsabilidade, tá? São pessoas que se sentem
emocionalmente abaladas por qualquer coisa, uma vírgula aqui, há 10, 15, 20, vamos falar de 30 anos atrás, jamais se pensaria dessa forma. Dá um exemplo aqui para você. Eu já vi pessoas em empresas, tá? Ficar muito mal emocionalmente porque foi esquecido de ser adicionado num grupo determinado de WhatsApp. Por que não me adicionaram lá? Tá vendo? Não gostam de mim, a pessoa se retrai, a pessoa se fecha, fica magoadinho. São pessoas que ficam magoadas muito facilmente, são pessoas que têm uma reação emocional de raiva, de conduta, que não faz o menor sentido na proporção que é colocado dentro dos processos. São pessoas que, se você olhar, fazer um paralelo, eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Aos meus 22, 23 anos de idade, eu já trabalhava em empresas grandes, médias e grandes empresas. E eu lembro que aquilo que se era dado era missão cumprida, que você, ao assinar um contrato de trabalho, assumindo a responsabilidade por aquelas atividades, não importa se fez chuva, se fez sol, fez greve, você estava lá cumprindo as suas atividades. Hoje em dia, as pessoas, qualquer motivo é motivo de não ir trabalhar, de não estar, de não conseguir fazer. As empresas pedem para os vendedores estudarem, elaboram, levantam uma série de dificuldades para não estudar, para não ler um livro, para dar muitas justificativas do porquê não consegue, do porquê não consegue, que isso é difícil. Tudo é muito difícil, tudo é muito oneroso, tudo muito cansativo, sabe? E aí, quando há uma pequena mudança na empresa, o time se desmorona. Aquela pessoa entra em conflito, entra numa série de conflitos emocionais e ela não consegue lidar. Eu vou dar um exemplo de uma vendedora de uma indústria que quando nós chegamos para fazer o processo de mentoria, a gente não chega com um baque. A gente já conhece os comportamentos humanos, então nós não chegamos na mentoria com um baque. Tudo é construtivo e evolutivo justamente para amenizar o baque da mudança no time comercial e não ter nada que vai fazer retroceda o comportamento humano das pessoas, assim, haja um crescimento evolutivo, um crescimento que todas as pessoas consigam abraçar. É óbvio que quando nós chegamos dentro das empresas, nós fazemos um raio-x e detectamos muitos erros, muitas falhas, muitos erros de processos, erros de comportamento, muitos erros ao fazer gestão de carteira, muitos erros nas estratégias em 99% das empresas, tá? Então, assim, de cada 10 empresas que nós entramos, 9 nós encontramos muitos erros, falhas de processos ou não tem processos. A empresa, às vezes, ela cresceu de uma proporção por uma necessidade significativa no mercado, mas não foi porque ela cresceu por meio do mecanismo interno de processos. E aí nós começamos então a tirar os entulhos, né? Imagine aí um desmoronamento de terra, que caiu árvore, pedra, a gente entra, vai tirando os primeiros entulhos e depois nós vamos fazendo uma limpeza menor, né? Tira os grandes entulhos e vai corrigindo os processos, implementando os processos, melhorando os processos, mas isso de forma gradativa. E em um desse caso, uma vendedora, a gente nem tinha começado ainda a colocar os processos, mexemos pequenos mecanismos. Um dos mecanismos foi tirar o WhatsApp do vendedor e fazer com que ele ligasse mais para o cliente, estivesse mais ativo falando com o cliente. Foi um pequeno movimento e é um movimento que leva 30 dias, 40 dias para acontecer com excelência. Então a gente estava no início dessa mudança. Uma das vendedoras me mandou mensagem desesperadamente no Instagram, me procurando no final de semana, depois me procurando no WhatsApp para dizer que ela não estava suportando essa mudança, que eu e a outra mentora precisávamos rever os processos e voltar como era antes. Como era antes, tiração de pedido. Essa vendedora, ela 6 a 10 anos tirando pedido, pedido, pedido. E aí, quando a gente faz com que o vendedor seja ativo, ou seja, exige dele melhor potencial, uma nova rotina de, ao invés de só receber pedido, ligar. E é óbvio que você vai ter que aprender algumas outras habilidades de comunicação, oratória, técnicas de como persuadir na ligação. Essa vendedora, ela travou e pediu para ser o processo como antes, porque como antes era muito mais fácil. Então, esse foi um baita de um exemplo que nós tivemos em relação a esse tipo de comportamento mimizento, não é? Daquela criança
que quer que fazer do jeito dela, na hora que ela quer, como ela quer, senão é aquela verdadeira, aquela criança que leva a bola no campo e se não jogarem do jeito dela, ela pega a bola e leva para casa, tá? Diante dessa situação, nós temos aí alguns outros fatores. Nós temos o time mimizento que está dentro de uma empresa que não é familiar, e nós temos o time mimizento que está dentro de uma empresa familiar, que prejudica ainda mais a situação. Por quê? Quando você está numa empresa, quando você atua numa empresa que onde não é familiar, ou seja, os sócios não são parentes, ela não é constituída com parentes, é um pouco mais fácil para você lidar com a situação. Agora, quando você está numa empresa onde os irmãos são sócios, ou envolve o pai, a mãe, parente, é um pouco mais difícil de se lidar, porque envolve uma relação afetiva fora do trabalho, dentro do trabalho, e esse posicionamento é um pouco mais desafiador. A gente também atua e se coloca dentro de empresas familiares justamente para ter essa visão neutra e implementar processos, rotinas e estratégias de uma visão neutra de fora para reduzir o conflito entre os familiares. E é muito mais desafiador para quem está lá, não para o mentor, não para a mentora, certo? A primeira questão que você deve pensar quando você tem um time mimizento, vamos supor que você é um gerente, você é uma líder e abaixo de você tem lá 10 vendedores e 4 têm esses comportamentos. Primeiro passo, todo comportamento tem uma raiz. Tá? Então, essas pessoas, elas não são assim porque você é uma líder ruim, porque você é incompetente. Primeiro, vamos tirar essa visão pessimista da sua cabeça. Essa responsabilidade desse comportamento não é seu. Você não tem controle, ninguém tem controle sobre esse tipo de comportamento, porque ele tem uma raiz. Todo comportamento tem uma raiz, tá? Eu tenho uma pessoa que eu mentoro no individual, ela, há bastante tempo já eu tenho essa pessoa no meu processo de mentoria individual, e ela tem mais de 40 anos de idade, é uma mulher. E quando ela me mandava áudio, conversando comigo, antes da gente começar a mentoria, nós ficamos um tempão conversando na mentoria, pelo WhatsApp, por telefone. Eu imaginava que ela tinha, assim, por volta de uns 22 anos de idade, pelo tom de voz, pelo jeito que conversa, pela postura, pelas reações emocionais diante de alguns desafios e frustrações. E quando eu sentei com ela pela primeira vez, via câmera e peguei os dados dela para a gente começar o processo de mentoria, eu descobri que ela tem mais de 40 anos de idade. Ou seja, é uma adulta que não teve um processo de maturidade. É uma adulta que lá na infância passou por vários processos difíceis que não foram tratados de forma correta, e isso traz um reflexo na vida adulta. E vou te falar, eu já passei por isso, tá? Mas eu passei por um processo de transformação muito grande. Quem me conheceu em 2012, 2010, sabe como eu tinha comportamentos infantilizados, mesmo sendo já ter sido gerente, já ter sido empreendedora, isso não quer dizer nada. Se você não tratar aqui sua mentalidade, seu emocional, tratar as feridas, tratar os traumas, você acaba crescendo com muitos comportamentos que vão trazer infantilidade e vão trazer aí os mimizentos. E eu já fui uma pessoa muito mimizenta, glória a Deus que eu fui tratada. Então eu consigo identificar esse comportamento de longe, a forma como a pessoa escreve, a forma como a pessoa se veste, a forma como a pessoa fala, a forma como ela reage, não importa a idade. Ela pode ter 40 anos, pode ter. Eu conheço jovens de 16 anos que são muito maduros para a sua idade e são mais maduros que pessoas de 40 anos de idade. Então, a idade, ela não quer trazer, ela não diz tanto, hoje em dia, infelizmente, ela não diz tanto sobre a sua maturidade. A maturidade em relação ao nível de sabedoria, a sua postura, as suas atitudes, de acordo com aquilo que você viveu, sofreu e se recuperou e conseguiu pegar aquele sofrimento e transformar em aprendizado para a vida. E essa pessoa, ela tem esse comportamento e ela nem percebe que ela tem esse comportamento. Para ela, todas as pessoas ao redor são contra ela, tudo ela leva para o lado pessoal, ela acaba que se vitimizando da sociedade. Ou seja, as pessoas são culpadas, as pessoas têm inveja de mim, as pessoas fazem fofoca de mim. A pessoa que é madura, ela nem responde a esse tipo de questionamento. Ela não responde emocionalmente a esse tipo de postura dos outros. Ela não terceiriza os seus sentimentos em relação ao comportamento dos outros. Né? Então, eu vivi uma situação recente
com pessoas da minha família. E eu pensei, bom, ou eu deixo essa pessoa, eu idolatro essa pessoa e coloco ela num pedestal porque ela fez coisas que não me favoreceram, que eu não gostei, eu me posicionei, eu não gostei e fico com isso batendo na minha cabeça, ou eu falo, eu sou muito maior que isso, ela tem os seus problemas e eu tenho os meus problemas e cada um vida que segue. Então, a gente precisa ter esse nível de maturidade. Normalmente, a pessoa que tem um comportamento mimizento, ela não percebe, ela não reconhece. Então, fica muito mais difícil você elevar o nível de consciência dessa pessoa para que ela mude essas posturas e mude esse comportamento. Você tem duas opções. Você como líder, você direciona essa pessoa e mostra para ela esses comportamentos. Vai ser um pouco dolorido, mas tudo bem, faz parte do processo de desenvolvimento e mudança, crescimento emocional dela, tá? Ou você decide deixar como está, ou talvez a ponto de ficar insuportável a relação dentro da empresa e fazer a demissão dessa pessoa. Mas, como líder, nós temos uma função, uma missão, na verdade, que é a missão da transformação, tá? Todo o processo de transformação é doloroso para você e para a pessoa que está passando pelo processo de desenvolvimento. O diamante, quando ele é bruto e ele vai passar pelo processo de mudança, ele passa por um processo. O açúcar passa por um processo. As joias, o ouro passa por um processo. Nós, seres humanos, também passamos por um processo doloroso para adultecer, para crescer. E como que a gente cresce? Como que a gente adultece? Passando por frustrações, passando por desafios, passando por feedbacks doloridos. Não é com mãozinha na cabeça, com tapinha nas costas que nós crescemos. E você que está sentado aí ouvindo, você sabe muito bem disso, que foram através das porradas, das tuas quedas, dos teus fracassos, dos nãos que você recebeu, das frustrações de vida, das traições que você cresceu, que você teve um processo de crescer e entender a vida com mais maturidade. E é assim a nossa vida. E olhando para o nosso time, quando você olha a pessoa que ela tem um comportamento vitimista, você percebe que ela tem muita dificuldade de assumir grandes responsabilidades, você percebe a dificuldade que ela tem de fazer coisas que ela não está habituada a fazer, nem se desafia a fazer, ou tenta uma vez, já joga o bastão. Aquela criança que tenta brinquedinho uma vez, não dá certo, já joga. Como lidar com essa situação? É essa a questão do vídeo. Precisei fazer toda essa introdução para você entender que existem sim muitas pessoas, não são jovens e adolescentes, são muitos adultos, mulheres e homens que têm esse comportamento de não ter crescido, de não ter se adultecido, digamos assim. Como lidar com essa situação? Bom, primeiro passo, quando você começa a entender que essa pessoa ela é vitimista, se você tem um processo de PDI na sua empresa, que é o plano de desenvolvimento individual, você vai traçar planos para essa pessoa no processo de desenvolvimento dela. Trazer uma força emocional. Talvez você, líder, é a força emocional que essa pessoa está precisando para o processo de transformação dela. Agora, algo muito importante. Você precisa também ter um limite de até quando você vai dar feedback, mostrar, pontuar, tal. Você vai ter que traçar esse limite. Normalmente nas mentorias, o mentor, ele é a figura que vai dar direção, mostrar o que tem que ser feito, por que tem que ser feito, como deve ser feito e os resultados. A gente acompanha tudo isso. O líder também precisa fazer isso com o seu time. Então, o líder vai sentar com esse colaborador e vai dizer, olha, eu como gestor tenho a função de te transformar, de trazer uma melhoria no seu desempenho, de capacitar você, de lapidar você. Você tem duas decisões: uma, aceitar e fazer a condução e passar pelo processo, crescer, se desenvolver. Duas, a segunda opção é não aceitar, ficar como está e ver o que vai desenrolar disso. Você quer ser transformado, quer ser desenvolvido? A pessoa fala quer. Então, vou te dar feedbacks que não vai ser muito bom de ouvir, mas é para o teu processo. E aí você usa uma metáfora lá sobre o diamante, estuda sobre o diamante e vê o processo de transformação para que o diamante se torne uma joia rara, uma joia cara, que existe um processo de ardência, de esfolamento, de ralação ali. Se fosse um ser humano, o diamante fosse um ser humano, você ia ver o quanto ele ia sangrar, o quanto ele ia ser machucado para conseguir
crescer. Não estou dizendo que você vai machucar nenhum dos seus colaboradores, mas dizer para uma pessoa mimizenta que ela é mimizenta, lógico que você não vai falar de feedback pejorativo, tá? Você nunca fala para uma pessoa o pejorativo daquele comportamento. Você vai dizer sobre atitudes e comportamentos que prejudicam o desenvolvimento dela. Vou dar um exemplo. Maria, você tem reparado que sempre que eu te dou a direção e te cobro, você justifica, você fala que vai dar um prazo, dá o prazo, não entrega. Então você vai passar a descrição daquele comportamento negativo em formato de consciência. Você tem notado que sempre que te dou um feedback, você saboneteia? Eu falo saboneteia, né, nas mentorias. O que é saboneteia? A pessoa começa a escorregar. Ah, por conta disso, eu não fiz por conta daquele outro. Ah, porque aquele departamento não me entregou e ela também não cobrou, certo? Então a pessoa começa a sabonetar, ou seja, começa a dar aquelas escorregadinhas na cadeira e vai indo, vai indo, vai indo, até sumir ali e ela não assume responsabilidade. São pessoas que não assumem autorresponsabilidade de falar, eu errei, não cobrei, não fiz, não consegui, me desculpa, vou consertar. Não tem esse nível de maturidade, certo? Então, você vai precisar, como líder, se posicionar e não aceitar a justificativa e falar assim, Maria, olha só, compreendo que está desafiador para você, mas eu quero que você me diga quando é que você vai consertar essa situação? Quando é que você vai me entregar? Eu te entreguei uma ferramenta de PCA, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente entrega na mentoria, problema causação na sua semana. Você não me entregou, qual foi o motivo? Ah, não deu tempo. Verdade? Por que não deu tempo? Como foi o planejamento da sua agenda? Quais foram as suas dificuldades? Você esperou eu cobrar para dizer que não ia dar tempo, sabe? Não deixar a ponta solta. E isso vai fazer com que a pessoa melhore dentro dos seus processos. Tô sempre tomando água, ou chá ou café, gente, nos encontros. Entenda que o comportamento vitimista, o comportamento mimizento, ele arrasta, tá? Ele arrasta, intoxica o ambiente e ele vai fazer como influenciar outras pessoas também a ter esse comportamento. E qual que é o desafio aqui? Quando você encontra um indivíduo que é mimizento, um indivíduo que é mais posicionado, maduro, para esse indivíduo, essa pessoa aqui sempre grossa, estúpida, mandona, já tive casos de ter vendedora mimizenta com uma gestora madura, posicionada, não é grossa, deu ver que não é essa pessoa cobrar da vendedora, olha, essa semana eu preciso que você me entregue o teu plano para entregar o resultado e as metas. Como você pensa em bater as suas metas? Você precisa de ajuda? Porque ela já foi treinada, ela já sabe o que precisa fazer, mas estava bagunçada. Então ela falou dessa forma. Essa vendedora levou essa cobrança para a psicóloga porque disse que estava sofrendo pressão e opressão. Pois é, pois bem. Eu acho que nessa era que nós estamos vivendo, os psicólogos estão cada vez mais sendo requisitados e ganhando muito bem. E glória a Deus que tem essas pessoas para ajudar esses outros indivíduos e entender aquilo, entender os seus sentimentos, as suas emoções. Também já vi muito psicólogo dar chinelada aí em pessoas que são mais mimizentas de fazer acordar. Recentemente, uma aluna do Destrave, do meu curso de gestão de equipe comercial para mulheres, ela comprou e ela me mandou um áudio dizendo, Miriam, através do curso de gestão seu, eu identifiquei o quanto eu sou dependente emocional da minha família e eu estou tendo comportamentos mimizentos e eu preciso aprender a me posicionar e adultecer porque eu tenho responsabilidades. Olha que incrível. Então, sim, no Destrave nós entregamos o curso completo, toda a metodologia de gestão para mulheres, mas também a gente trata o emocional, o intelectual, o comportamental, além dos processos. Porque você concorda com uma pessoa que é extremamente vitimista, mimizenta, vai implementar algum processo? Não vai. Ela vai justificar que é o time que não entrega, que é o mercado que é difícil, que é o cliente que só compra com desconto, né? E vendedor também. Então, para você que é líder e está vivendo essas dificuldades, entenda. Primeira coisa, a responsabilidade desse comportamento não é sua, já vem da casa dela. Você não é mãe, você não é pai dessa pessoa. Segundo ponto, o que você tem que pensar é que a tua empresa existe um processo que precisa ser concluído, precisa ser aplicado. Se essa pessoa estiver com dificuldade em assumir responsabilidades, dando muitas justificativas, ela muitas vezes não tem essa consciência e você vai precisar dizer para ela, tá? Terceiro ponto,
Não diga para a pessoa que ela é vitimista e mimizenta. Diga para ela que ela tem atitudes e comportamentos que precisam ser corrigidos em prol de melhorias e crescimento para ela mesma dentro da empresa, tá? E se a situação ficar muito difícil, você vai dizer para ela que você vai colocar um ponto, uma data limite para essa mudança acontecer. E se ela dizer, muitas pessoas até conseguem mudar, como eu mudei, mas muitas pessoas conscientemente falam: não, eu quero ficar assim. É mais fácil ser assim, porque quando ela tem esse comportamento emocional, ela atrai mais atenção. Pode ver, criança mimizenta dentro de casa é a que mais recebe atenção dos pais. Aquela criança que é mais responsável, que não tem um comportamento mimizento, ela recebe menos atenção dos pais. Então, comece a reparar se esse teu vendedor, essa tua vendedora ou quem for que está abaixo de você, ela tem esses comportamentos porque lá no passado ela não recebeu a atenção dos pais e hoje ela tem um comportamento mimizento para chamar e atrair. É mais fácil eu dizer que estou com dificuldade para que as pessoas pensem, tenham dó de mim, tenham piedade, eu tenho autocomiseração, do que elas enfrentar a vida, enfrentar os desafios, assumir responsabilidades pelos seus não resultados na empresa e assumir responsabilidades maiores na empresa, ok? Esse vídeo foi uma reflexão para você, tá? Por quê? Porque muitos gestores que eu conheço se culpam por isso. Você não tem que se culpar por isso, viu? Você tem que pensar em solução e dizer para a pessoa aquilo que ela precisa ouvir para melhorar. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém, ele agia na verdade, muitas pessoas se ofendiam com a verdade. Então, lembre-se que eu sempre falo nas mentorias e nas minhas mídias sociais: ser gestor, ser líder não é um concurso de popularidade. É você se posicionar dando direção, cumprimento de regras e cobrando. Vai motivar as pessoas? Vai motivar as pessoas. Vai criar um ambiente alegre? Vai, mas isso não exime você de assumir a sua responsabilidade, dar direção e cobrar para que aquilo seja cumprido. Afinal de contas, mimizento ou não mimizento, essa pessoa assinou um contrato de responsabilidade de entrega de atividades. É para isso que ela foi contratada, ok? Então, se ela não conseguiu aprender a ser adulta lá na vida, ela vai aprender a ser adulta na empresa, e caso não seja possível, você vai precisar tomar decisões um pouquinho mais difíceis, mas em prol aí da empresa, e ela vai aprender a crescer. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. São realidades que nós vivemos dentro e fora da empresa. Cabe você se posicionar de uma forma sábia, de uma forma estratégica para fazer a tua empresa e também proteger os outros colaboradores que você tem. Envie esse vídeo para todas as pessoas que estão passando por isso, ok? Até o próximo encontro.